Olá, queridos leitores, vamos começar mais um dia de leitura, vamos continuar aqui no capítulo 5. Deus não chamou ninguém entre nós para dizer aos outros o que devem fazer. Embora possamos ajudar alguém por meio de lhe dar sábios conselhos, segundo a palavra e o Espírito Santo. Deus quer que seus filhos sejam orientados pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um deles. Como a vida das pessoas seria diferente se tão somente aceitasse a responsabilidade de escutar e obedecer aquilo que o Espírito Santo está dizendo a cada uma delas? Tantas provações e dificuldades seriam evitadas se a pessoa aprendesse a seguir a orientação do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 27, vemos um exemplo bíblico de uma grande provação sofrida por algumas pessoas porque não prestaram atenção à advertência do Espírito Santo. O Espírito Santo deu a Paulo, que estava sendo levado preso a Roma, no navio, sábios conselhos a respeito do perigo iminente. É possível que Paulo tenha sido a única pessoa a bordo que tinha condições de ouvir um recado de Deus. Advertiu as pessoas responsáveis pela navegação que jazia perigo adiante. Em Atos 27, 10, do 14 ao 21, Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das vossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Finície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se de lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E não apressando, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. Caindo entre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação, de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Note que no verso 10, Paulo não disse: o Espírito Santo falou comigo. Disse: vejo, deve ter tido um testemunho interior ou percepção espiritual que haveria perigo caso se aventurasse mais adiante no mar antes do inverno. Se os responsáveis pela viagem marítima tivessem prestado atenção a Paulo, não teriam perdido o seu navio, mas não queriam escutar as circunstâncias pareciam favoráveis. O vento sul soprava brandamente e por isso levantaram âncora.
Não demorou, porém, para a tempestade violenta sobrevir ao navio e aos seus passageiros. Essa tempestade foi o perigo que Paulo sentia no seu espírito antes de recomeçar a viagem, por causa da tempestade. Foi perdida toda a mercadoria. O navio ficou totalmente avariado. Todo homem a bordo também teria sido perdido se os responsáveis não tivessem resolvido respeitar as palavras de Paulo antes do navio encalhar perto da praia. Atos do 27 ao 38. Porque aqueles homens finalmente resolveram prestar atenção àquilo que o Espírito Santo dissera a Paulo. Deus poupou a vida de todas as pessoas no navio. Atos 27 ao 44. Mas como teria sido melhor se tivesse escutado em tempo hábil o que Deus estava dizendo através de Paulo? A mesma coisa continua nos acontecendo hoje. Muitas vezes as pessoas só começam a prestar atenção a Deus quando se veem no meio de alguma das tempestades da vida e não tem mais para onde apelar. Coloca-se numa situação em que ou não vão prestar atenção a Deus e obedecer às suas instruções ou vão afundar. As tempestades da vida sobrevêm a todos nós. Algumas tempestades, no entanto, poderiam ter sido totalmente evitadas se tão somente tivéssemos respeitado a orientação do Senhor em tempo hábil. Temos uma escolha, sem dúvidas podemos esperar até que as tempestades da vida nos joguem para lá e para cá, para não começar a prestar atenção ao Espírito Santo. Mas como seria melhor se optássemos por seguir sua exortação enquanto o vento sul ainda sopra brandamente. E tudo está indo bem, para assim evitarmos a tempestade. Assuma, portanto, a responsabilidade de discernir por conta própria a orientação do Senhor. Aprenda a detectar e seguir o testemunho interior do Espírito Santo. Você tem no seu interior um ajudador ajudará a evitar os desvios e armadilhas da vida pelas quais você não precisaria passar. Ele o guiará com segurança pelo caminho do plano de Deus, à medida que buscar o Senhor de todo o seu coração. Testemunho interior. Quero lhe oferecer alguns exemplos das maneiras que o Espírito Santo dirigiu os seus filhos. Vou lhe dar também alguns princípios práticos para ajudá-los a seguir a orientação do Espírito Santo na sua própria vida. Na minha própria vida e ministério, houve centenas de experiências que poderiam citar para mostrar como o Espírito Santo me dirigiu mediante o testemunho interior, o modo primário de Deus guiar os seus. Fiquei sabendo, por exemplo, mediante o testemunho anterior, que deveria fundar um centro de treinamento bíblico Rema, algum tempo antes de eu pronunciar o fato publicamente mediante a unção do Espírito Santo no avivamento em acampamento no ano de 1973. Fiquei com perfeita certeza, mediante o testemunho interior, que Deus queria que eu fundasse um ministério para o treinamento de pastores. Tanto quanto a teria se Jesus tivesse aparecido a mim numa visão e me ordenasse a fundá-lo. Mas, na verdade, em 1950, Jesus realmente apareceu a mim naquela visão. Ele falou comigo a respeito do meu ministério e me deu uma unção especial para a cura dos enfermos. Mas, quanto a fundar o Centro de Treinamento Bíblico, o testemunho interior me deu tanta certeza quanto eu recebi na visão de Jesus, de que eu teria um ministério de cura dos enfermos. Realmente sabia
dentro de mim, mediante o testemunho interior, que a vontade de Deus para mim era que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, embora eu, de início, não quisesse fazer assim. Foi também o testemunho interior que me levou até a localidade atual de Rema, na cidade de Bronken. Antes disso, você deve saber, durante os 2 primeiros anos do centro de treinamento, funcionávamos na Assembleia de Sheridan, uma igreja em Tulsa. Não tínhamos prédio próprio para iniciar Rema. No primeiro ano, formamos 58 alunos, mas houve um crescimento rápido na frequência das aulas e já no segundo ano estávamos precisando de instalações que acomodassem mais alunos. Em 1976, portanto, começamos a procurar uma localização permanente para o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Sabíamos que as instruções por nós escolhidas precisariam ter capacidade para serem aumentadas de acordo com o aumento do número de alunos. Não queríamos nos ver obrigados a recusar centenas de alunos por ano. Então, certo amigo, homem de negócio, me disse: achei em Bronklin um lugar que talvez seja apropriado para a escola. E assim foi de carro para lá com minha esposa para verificar o local. No momento em que, ao dobrarmos uma esquina, vi o prédio de escritórios e o armazém, agora o prédio administrativo do Ministérios, Kenneth Reagan, e o auditório Memorial Ronke, respectivamente. Percebi o sinal do Espírito Santo mediante uma animação no meu espírito. Sabia pelo testemunho interior que tínhamos escolhido a localização certa. Ficamos por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente. Fiquem comigo.